Boa noite a todos que estão ouvindo. Estamos aqui hoje para apresentar mais um podcast da Thalita Edições. E no programa de hoje você vai ver entrevista com profissionais da área da biologia, para conhecer um pouco mais sobre essa matéria que abrange tanta coisa. Isso mesmo, e para já começar a noite com o pé direito, vamos começar com a base de tudo. Um salve de palmas para o nosso biólogo, o Dr. Artrópola. Gostaria de se apresentar para o público? Eu sou o Sr. Artrópoda. Eu tenho PhD em Fisiologia Animal e eu gosto muito do filo Artrópoda, em especial do subfilo Arachnidea. Basicamente, eu estudo as funções biológicas de organismos animais e humanos, usando amplas possibilidades de métodos experimentais modernos de biologia molecular, química e até mesmo física. Parece uma profissão interessante. Agora, poderia fazer um favor e nos contar quanto tempo dura para se formar em biologia? Para os nossos ouvintes que pretendem se formar biólogos no futuro? Em média, o curso de biologia dura 4 anos, sendo que se você quiser apenas licenciatura, pode durar apenas 7 semanas. Mas se você quiser tanto o bacharelado e a licenciatura vai possibilitar que você possa estar lecionando aulas, esse tempo pode ser de até 8 semanas. Tá aí para quem estiver interessado. Agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Quanto ganha um biólogo, Dr. Artrópola? O biólogo, de forma geral, ganha em média R$ 2.127,04 por mês, sendo que o salário pode variar de R$ 1.100 até R$ 4.163. Mas é claro, tudo depende da área que você deseja seguir dentro da biologia, que são imensas. Tem uma variedade muito grande de áreas que você pode estar seguindo dentro da biologia, né? Desde você estar ministrando aulas em escolas ou faculdades, até promovendo pesquisas científicas avançadíssimas, né? Interessante. Agora você poderia nos dizer qual que é a importância de um biólogo? O biólogo ele tem uma importância muito grande para a sociedade, na documentação e descrição dos seres vivos e seus ecossistemas, assim como o auxílio de sua preservação por meio de conscientização ou até mesmo com a adoção de algumas atitudes que podem diminuir o impacto dos seres humanos, né, sobre o mundo. Além de estudar a vida, a biologia também tem um papel muito importante na inovação científica, realizando pesquisas que podem ser aplicadas em diversas áreas. E o mais legal da biologia, não só da biologia, mas da ciência em geral, é que quanto você mais estuda, mais coisa você tem para estudar e aplicar na sociedade, né? A gente pode ver isso em diversos aspectos, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, pelos experimentos realizados por Louis Pasteur, que basicamente ele comprovou a teoria da biogênese, fazendo com que a teoria da abiogênese caísse, e assim dando um início a um novo mundo de pesquisas. E a biologia, não só a biologia, mas toda a ciência, é algo incrível, como, como na física, por exemplo. Na física, os estudos de diversos físicos, como Isaac Newton, possibilitaram que outros físicos, futuramente, como Planck, Albert Einstein, conseguissem produzir teorias mais avançadas. Assim também a gente consegue ver na química, principalmente com a observação dos modelos dos átomos, né? Nós tínhamos os modelos de Dalton, que depois caíram por terra, mas anteriormente, nós tínhamos o de Demócrito Cipo, que eram defendidos lá na Grécia Antiga. E depois a gente teve o modelo de Thomson, de Rutherford, depois de Rutherford-Bohr. E hoje nós temos um modelo conhecido como o modelo quântico, né? Muito difundido principalmente por Max Planck. E isso é o incrível da ciência e da biologia. A biologia acaba cooperando para uma produção de conhecimento científico incrível, né? Hoje nós sabemos por que as pessoas adoecem, novas formas de tratamentos a partir de
plantas que antes não eram conhecidas, graças ao trabalho dos biólogos que acabam promovendo na sociedade melhorias intangíveis sem esse pensamento científico crítico. Você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Se um dia o Sol irá acabar? Bom, a próxima convidada estuda isso todo dia. Estamos falando da astrobióloga Sofia Freitas. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sofia, e fale um pouquinho sobre você. Me chamo Sofia, sou formada em Biologia, pós-graduada em Ciências Moleculares e fiz doutorado em Astronomia. Eu trabalho no Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da Universidade de São Paulo, estudando as interações entre radiação e vida. Este não é um campo muito conhecido. Você pode nos falar de fato o que é astrobiologia e o que faz um profissional da área? A astrobiologia é um campo multidisciplinar e interdisciplinar. Ela exige um conhecimento de diferentes disciplinas, não se limitando apenas à astronomia ou biologia. Isso porque é uma área que estuda a origem e a evolução da vida, sua distribuição dentro do planeta, como se adapta às mudanças e qual o futuro da vida. Busca principalmente entender a vida no nosso planeta para entender se outros planetas poderiam ser então habitáveis. Por isso, dá para trabalhar realizando trabalhos de observação astronômica, pesquisas de campo em microbiologia ambiental, estudos teóricos e experimentais de simulação de ambientes extraterrestres, além de trabalho em laboratório. Você mencionou que não é formada em astrobiologia especificamente. Então, que formação é necessária para atuar nessa área? Quais são as perspectivas de quem quer trabalhar com isso? Aqui no Brasil, atualmente, não temos nenhuma graduação que dê o título de astrobiólogo. É uma área que conta com geólogos, biólogos, astrônomos, físicos, químicos. Por isso, uma dica para quem tem interesse em atuar em astrobiologia é escolher uma dessas graduações de acordo com a afinidade mesmo, tirando boas notas, tendo uma formação bem sólida e então fazer cursos de outras áreas, incluir até matérias dessas outras disciplinas no seu curso. Isso vai te permitir transitar entre as áreas. Depois da pós-graduação, o ideal é que você procure um projeto de pesquisa que seja interdisciplinar e faça uma pergunta de interesse astrobiológico. Qual a importância da astrobiologia? Então, a astrobiologia surgiu no contexto da corrida espacial durante a Guerra Fria. Primeiramente, era chamada de exobiologia e buscava vida fora da Terra. Por exemplo, se os astronautas fossem à Lua e trouxessem de lá uma bactéria que pudesse causar uma pandemia no planeta. No entanto, a comunidade científica começou a se preocupar se nós não encontrávamos vida extraterrestre porque não há ou porque não sabíamos o que procurar. A partir daí, a astrobiologia passa a buscar responder as perguntas: onde procurar a vida, o que procurar, quais são os limites da vida, a vida funcionaria num ambiente extremamente seco como Marte? Aí, estudamos os seres que vivem em locais como o deserto do Atacama, por exemplo, para saber como seria isso. As conclusões que tem-se até o momento são que buscamos principalmente organismos unicelulares parecidos com os que se desenvolvem em condições extremas aqui na Terra e moléculas sinalizadoras de atividade metabólica, para entendermos como funcionam as relações entre planeta e vida, quais os impactos que um tem sobre o outro. Assim, podemos nortear o nosso futuro melhor. Agora, saindo do espaço e voltando para a Terra, ou melhor dizendo, voltando para a água, o salve de palmas para a nossa bióloga marinha, Maria. Poderia se apresentar? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou bióloga marinha e atualmente trabalho na área de preservação e recuperação em uma reserva biológica marinha no estado de Santa Catarina. Maria, qual que é a função de um biólogo marinho? Porque essa profissão está tendo tanto espaço e importância no mercado de trabalho ultimamente. E em quais áreas ela pode trabalhar? Um biólogo marinho estuda todos os organismos relacionados ao ambiente marinho, as suas funções, interações, hábitos e importância para aquele ecossistema, além também de procurar e desenvolver medidas para proteger, prevenir e restaurar esses ambientes que podem ser devastados e na maioria das vezes são pelas atitudes e ações do ser humano. Essa é uma área da biologia que vem conseguindo cada vez mais espaço no mercado de trabalho, visto que nos dias de hoje os problemas ambientais e suas consequências estão ganhando mais e mais visibilidade, compreensão e a preocupação da população.
Em relação com as áreas em que um biólogo marinho pode atuar, são, por exemplo, em empresas de pesca ou aquicultura, aquários, reservas marinhas, em áreas de proteção e educação ambiental, como as ONGs, pode também dar aulas dependendo da sua trajetória acadêmica. E os que querem seguir uma carreira mais dedicada à pesquisa podem trabalhar em laboratórios, universidades, institutos de pesquisa, também em campo, analisando, coletando dados e estudando os hábitos de certos organismos. Ok. Como que faz para se formar em biologia marítima? Bom, existem duas maneiras de se graduar em biologia marinha. A primeira é fazer a Faculdade de Ciências Biológicas e depois se especializar em biologia marinha, o que pode te abrir mais oportunidades. Além de que em algumas dessas universidades que possuem o curso de Ciências Biológicas, também existe a possibilidade de fazer uma pós-graduação em biologia marinha, oceanografia e em outras áreas do tipo. Já a segunda maneira é se formar diretamente em biologia marinha, porém ainda são poucos os lugares no Brasil que oferecem essa formação direta. Você tem algumas dicas que você gostaria de dar para alguém que pretende seguir nessa área futuramente? Eu acredito que para se tornar um biólogo marinho, a pessoa tem que realmente amar o assunto e a vida marinha. Tem que ser dedicado e respeitar todos os seres e ambientes com que ela vai ter contato, e entender toda a importância desse ecossistema para o mundo. O próximo convidado é um especialista em crimes. O cara é profissional, gosta de pegar no pesado. Estou falando do perito criminal Pedro Lopes. Então, Lopes, você pode me falar um pouco sobre a sua trajetória, o que você estudou para chegar onde você chegou? Olá, sou Pedro Henrique Lopes de Assis, sou perito criminal há quase 3 anos e sou formado em Ciências Biológicas pela USP e em Perícia Criminal pela Polícia Federal. É realmente uma longa trajetória, mas o que faz um perito criminal? Bem, ao contrário de que muita gente pensa, nós não somos os donos dos casos. Os casos não são nossos. A gente apenas auxilia os autores dos casos a resolverem. É, a nossa função dos casos é ir até as cenas de crime, coletar provas e fazermos análise em laboratórios para elaborar um relatório e assim podemos ajudar os autores dos casos. Então, geralmente não somos os donos. Mas compensa ser perito criminal? Quanto ganha, por exemplo? Bem, quanto ao nosso salário, um perito criminal iniciante que acabou de entrar na carreira pode ganhar entre 2 a 3 mil reais. Quando vai ganhando mais experiência, pode começar a ganhar uns 6 mil, 7 mil reais. Mas o mediano que um perito criminal pode ganhar vai até 9 mil reais um perito criminal pode ganhar. Os mais experientes e particulares ganham até 11, 12 mil reais. Nossa, se você for ver para o trabalho que tem, não chega a ser tanto, né? Porque, por exemplo, como é ver um corpo na cena de crime? Qual é o procedimento que você tem que ter? Bem, quando achamos um corpo na cena de crime, que não é algo tão difícil de se acontecer, levamos ele até o laboratório, onde analisamos o corpo e descobrimos se há alguma marca de faca, se há alguma marca de espancamento. Se for o caso de ele estar baleado, tiramos a bala e deixamos em um envelope lacrado para poder descobrir o calibre da bala e poderemos saber qual foi a arma que foi utilizada no crime. O corpo sempre estará com uma pulseirinha em que podemos identificar quem é a pessoa e qual foi o crime em que ela foi vítima. Mas como eu faço para ser um perito criminal?
Para você ser perito profissional, você primeiramente precisa ter um ensino superior. Você tem que ser cursado em algum. Você tem que ter um curso, você tem que ter uma titulação, seja em química, engenharia, psicologia, medicina, farmácia, biologia. E a prova, geralmente a prova são exames de aptidão física, prova orais, provas psicológicas. Nas provas escritas, você vai ter bastante raciocínio lógico, além de alguns conhecimentos mais específicos. E depois de tanto trabalho, tanto estudo, você já tem uma experiência nessa profissão, óbvio. Você tem alguma experiência que você queira contar, algum fato interessante? Bom, uma boa experiência que eu gostaria de falar e até alertar os ouvintes para saber como que pode, é uma coisa que pode acontecer e provavelmente vai acontecer na carreira de um perito criminal, seria a primeira vez que eu vi um carbonizado. A primeira vez que eu vi um carbonizado foi uma coisa terrível, assim, e aquele cheiro de gordura forte, nossa, foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E depois desse dia eu realmente não quis comer carne. Mas é uma coisa que você vai acabar se acostumando, mas você não pode ter estômago fraco nessas situações. Agora, saindo de toda essa parte meio CSI, vamos para uma área mais calma. Pode entrar, Marcelo. Eu gostaria de se apresentar. Bom dia, meu nome é Marcelo, tenho bacharelado em biomedicina e trabalho em pesquisas científicas. Quanto tempo dura o curso de biomedicina? A graduação em biomedicina dura cerca de 4 anos, mas é possível aprimorar os conhecimentos por meio da pós-graduação. Ok. Mas falei, qual é a diferença entre biomedicina e medicina normal? Tem alguma? É, o biomédico deve compreender as causas, consequências e sintomas da doença, assim como a prevenção, tratamento e diagnóstico, além de pesquisar, desenvolver medicamentos e vacinas, essas coisas. E a diferença entre o médico e o biomédico é que o médico é responsável por cuidar da prevenção e tratamento do paciente, né? Além de poder realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos. Já o biomédico, ele trabalha mais com pesquisas para desenvolver esses medicamentos, interpretar resultados de exames clínicos, essas coisas. Entendo! Mas qual a situação do mercado de trabalho para quem se forma em biomedicina? O mercado de trabalho para quem se forma em biomedicina é bastante amplo. Então, os profissionais podem optar por seguir a carreira na área de pesquisa, saúde, meio ambiente, alimentos e docência, entre outras. O salário de um biomédico é, em média, R$ 2.300, R$ 2.400, mas pode variar de acordo com a média do estado também. Ok. Obrigado a todos pelo comparecimento e agradeço a todos os nossos ouvintes por terem chegado até aqui. Espero continuar com o apoio de vocês e até a nossa próxima edição. Tchau, pessoal!